Oi, gente! Bom, hoje eu vou contar sobre um caso que ocorreu no ano de 1993, na Inglaterra, mais especificamente em Liverpool. O caso conta sobre dois meninos de 10 anos de idade que fizeram coisas horríveis, atrocidades com um menino de apenas 2 anos de idade. Para saber mais sobre o caso, fique aqui comigo até o final do vídeo. Eu sou o Mertz, do canal O Mertz, e essa é a minha vinheta. Antes de realmente começar o vídeo, eu peço que vocês deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, que é para receber notificações de quando eu postar novos vídeos. Como eu já havia dito para vocês, o caso ocorreu no ano de 1993, na Inglaterra. Para ser mais específico para vocês, o caso ocorreu no dia 12 de fevereiro de 1993. Nesse dia, dois meninos resolveram matar a aula no New Strand Shopping Center, em Liverpool. Esses dois meninos eram John Venable e Robert Thompson. Eles passeavam pelo shopping, brincavam em fliperamas, realizaram pequenos furtos. Entre esses furtos, eles furtaram uma tinta azul turquesa, que mais tarde no vídeo você vai descobrir o porquê. Antes deles encontrarem a vítima desse caso, James Patrick Bulger, tentaram sequestrar duas crianças. A mãe se distraiu por um momento e Robert e John, que já estavam pelo shopping, vigiando outras crianças, olhando ao redor, chamaram essas duas crianças, que eram um menino e um menino, e tentaram levar eles. Mas a mãe dessas crianças logo ela percebeu e ficou desesperada. Ó, que mãe não ficaria desesperada com seus filhos sumindo? Então ela saiu correndo de dentro da loja para procurar as crianças. Logo ela achou a menina, que estava um pouco afastada deles, e a menina indicou para a mãe onde eles estavam, que eles não estavam muito longe, eles ainda estavam se afastando um pouquinho. A mãe gritou o nome do menino e o menino logo correu para os braços da mãe. Saiu correndo, conseguiu se desvencilhar dos meninos, e quando a mãe foi procurar, assim, pra ver quem eram os meninos, né? Afinal, eles estavam com o filho dela. Eles já tinham, ó, sumido pelo shopping. Ela já não tinha mais visto eles, não achou. Pouco tempo depois, eles viram James, sozinho, que brincando, se afastou um pouquinho da mãe dele, enquanto ela entrava numa loja. Logo, eles foram até James, pegaram James pela mão e foram andando em direção à saída do shopping com o menino. Indo para longe do New Strand Shopping Center, após os 40 minutos andando, Robert e John foram vistos por cerca de 38 pessoas. Dentre essas 38 pessoas, 2 pessoas os pararam, em momentos distintos. Uma delas perguntou o que eles estavam fazendo com James. Naquele momento, eles falaram que James estava perdido e que eles estavam o levando para a delegacia. Bom, o porquê do adulto não ter pego a criança e ter levado ele mesmo à delegacia, não se sabe. Em outro momento, uma outra pessoa também perguntou sobre o que eles estavam fazendo com James, porque, afinal de contas, James estava chorando, triste. Logo, eles responderam que eram irmãos mais velhos de James e que estavam indo para casa. Um tempo depois dessas pessoas perguntarem, quando eles já estavam caminhando cerca de 2 horas, eles chegaram a um terreno abandonado, próximo a uma estação ferroviária, onde ali entraram com James. Robert e John já começaram a maltratar James, batendo nele com tapas, chutes, socos. A tinta que eu mencionei anteriormente que eles tinham furtado na loja, eles usaram para jogar nos olhos e rosto de James. Além de colocarem pilhas em sua boca e utilizarem de pedras e tijolo para jogar nele. E além de tudo isso, utilizaram uma barra de ferro de 10 quilos para bater na cabeça dele. Após eles verem que James já estava desacordado, eles, próximo da estação ferroviária,
levaram James até a linha do trem e o deixaram lá. Depois de 2 dias, o corpo de James foi encontrado partido ao meio nessa estação ferroviária e totalmente nu, totalmente sem roupa. E como a polícia local fez para tentar solucionar esse caso? Porque até então eles não sabiam que tinham sido crianças que tinham feito. Do jeito que estava o corpo, sem roupas, largado, no meio do nada, eles acharam que foi um caso de pedofilia. Porém, quando eles pegaram as imagens das câmeras do shopping, eles viram que foram 2 garotos que retiraram o menino de dentro do shopping. Mas, infelizmente, eles não conseguiam identificar os meninos, porque as câmeras naquela época tinham uma qualidade muito ruim. Hoje em dia, a gente consegue gravar com uma definição maravilhosa de um celular. Antigamente, uma câmera de segurança de shopping tinha uma qualidade 10 vezes inferiores que a gente vê hoje em dia, sei lá, ou mais. Mas ainda assim, aquelas imagens já tinham dado meio que uma direção para eles de idade, tamanho e tudo mais, para eles saberem mais ou menos e terem uma linha de raciocínio para seguir para poder encontrar os culpados. Mesmo com as imagens ruins, uma moça reconheceu eles como vizinhos dela. Então, a polícia foi até a casa deles e efetuou a prisão. Após a prisão deles, foi constatado que havia sangue e a tinta azul utilizada no corpo de James nas roupas deles, o que somente reforçou a culpa deles no caso. Antes deles serem condenados, eles foram interrogados por mais de 20 horas, incluindo com psiquiatras, que constataram que eles eram considerados capazes de distinguir o certo do errado. E finalmente, em 24 de agosto daquele mesmo ano, eles foram condenados a 8 anos de reclusão. Porém, a sociedade não gostou nada daquilo e achou que a pena foi muito branda pelo que eles fizeram com uma criança de apenas 2 anos, apesar deles terem apenas 10. A repercussão foi tão grande que a pena mínima aumentou para 15 anos de reclusão. Em 2001, o Conselho Europeu reavaliou o caso deles e considerou que eles não representavam mais risco para a sociedade. Então, foi autorizada a soltura deles com novas identidades. No entanto, em 2010, John foi preso novamente, dessa vez por porte de pornografia infantil. Ele foi condenado por 2 anos. E em 2018, ele foi preso novamente pelo mesmo motivo de 2010. O pai de James sempre lutou para que a pena deles fosse mais severa e nunca aceitou que eles tivessem sido soltos em 2001. Há cerca de 3 anos atrás foi lançado um curta-metragem. Eu vou deixar o nome aqui para vocês lerem. E esse curta ele foi indicado ao Oscar no ano de 2019, o que deixou a mãe do James indignada. Segundo ela, ela estava enojada dessa indicação. Ela até fez um tweet sobre o curta ter sido indicado ao Oscar, que ela se sentia enojada sobre isso, do jeito que eles contaram. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje, um pouquinho pesado devido a ser um caso que trata de crianças. Mas se vocês curtiram, pode deixar o like, comenta aí se vocês gostaram, o que vocês querem que eu traga pro canal, as histórias, casos criminais, histórias de terror. É só pedir aí embaixo que eu trago. E não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho.